Seja muito bem-vindo ao Acerto de Contas. O Partido Popular de Mariano Rajoy ganhou as eleições autonómicas e municipais em Espanha, mas perdeu mais de 500 maiorias absolutas. O Partido Ciudadanos impôs-se como terceira força política nacional. Em Madrid, a vitória do PP foi à justa e se o movimento Ahora Madrid se unir aos socialistas, o partido vai ter de abandonar o poder depois de 24 anos de liderança na capital espanhola. Em Barcelona, a plataforma liderada pela ativista Ada Colau, e que inclui o partido emergente Podemos, conseguiu destronar os nacionalistas da Convergência e União. O Partido Popular ganhou as eleições autonómicas e locais em Espanha com 27% dos votos, mas perdeu as maiorias absolutas. O PSOE foi o segundo partido mais votado, com 25%. O movimento Ciudadanos aparece como a terceira força política, com 6,55%. Em Madrid, o PP ganhou por pouco, 34% contra os 32% do Ahora Madrid, partido apoiado pelo Podemos. O PSOE foi o terceiro mais votado, com 15%. A atual presidente da Câmara da capital espanhola reconheceu que, se houver acordos à esquerda, pode não conseguir a presidência, mas prometeu continuar a trabalhar mesmo na oposição. Que eu seguiré representándoles, defendiendo los principios y valores del partido, es decir, los principios y valores liberal conservadores, desde el lugar donde me han puesto los madrileños. A líder do movimento Ahora Madrid sublinhou a vontade de mudança do eleitorado. Sí os puedo decir que en este momento es claro que ha ganado una mayoría por el cambio, una mayoría que está por querer el cambio. Y esa mayoría que ha ganado por el cambio no la ha ganado ni Ahora Madrid ni las otras fuerzas políticas que también se manifestaron por su deseo de cambio. Esa mayoría la ha ganado la ciudadanía de Madrid, la habéis ganado vosotros. Na Catalunha, a coligação Barcelona en Comú, apoiada também pelo Podemos, foi a mais votada. À frente da Convergência e União, partido que detém a Câmara nesta altura e defende a independência da Catalunha. O movimento de direita Ciudadanos aparece a seguir. Pero a base de compromiso, de perseverancia, de esfuerzo, de implicación y de generosidad, hemos demostrado que la ilusión y el deseo de cambio se podían imponer a la campaña del miedo. Y hemos demostrado que efectivamente sí se podía. I jo estem orgullosos i orgulloses de que aquest procés no ha estat només una excepció de Barcelona. Això és una revolució democràtica imparable a Catalunya, a tot l'Estat i esperem que al sud d'Europa. Para o líder do Podemos, que ganhou expressão em Madrid e Barcelona, o resultado abre boas perspectivas para as eleições gerais que se vão realizar em outubro ou novembro. I think this is a magic night in Spain, and probably this day is the starting day for the change. After a year after the European election, we said the change is possible in Spain. Now this is a reality, and I think this spring of change is going to bring us to the victory in the general elections in November against the Spanish PP. Sem maiorias, vai ser necessário formar coligações para os governos das autonomias e municípios, mas a noite era para celebrar. Today is not the day to talk about deals. We will analyze all the scenarios, but today is a very special night of the change. Com estas eleições, o bipartidarismo em Espanha não morre, mas fica mais fragilizado. Os partidos que nasceram dos movimentos populares de protesto, Ciudadanos e Podemos, tornaram-se uma peça incontornável no xadrez político espanhol. Para fazer a análise destes resultados, contamos com a participação de Lívia Franco, do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica, Paulo Gurjão, do Instituto Português de Relações Internacionais e Segurança, e Bruno Bernardes, investigador do Observatório Político. Sejam muito bem-vindos. Lívia Franco, o que é que demonstram estes resultados? Estes resultados demonstram uma grande fragmentação da vontade do eleitorado espanhol.
Não é um facto inesperado e não é um facto inteiramente novo. É uma tendência que já se fazia notar, nomeadamente nas sondagens, de algum tempo a esta parte, mas que teve, de facto, agora reflexos eleitorais bastante evidentes. E desse ponto de vista, quer dizer, é um fenómeno muito interessante, quer em relação às consequências que vai produzir num sistema que é tradicionalmente bipartidário, portanto, que tem um sistema que é um sistema maioritário, que funciona sobretudo na lógica, no fundo, do reforço dos partidos mais votados, e, portanto, agora, quando não há verdadeiramente partidos muito mais votados, o que se vai ver é como é que a dinâmica de um sistema deste tipo se vai dar, de facto, com a dispersão do voto em vários partidos e, mais especificamente, em 4 grandes partidos. Essa é a grande novidade. Paulo Gurjão, ainda antes de irmos para as consequências, em sua opinião, este resultado, o que é que o eleitorado quis dizer com esta votação? Muito possivelmente não quis dizer nada no sentido em que não creio que se possa daqui retirar uma tendência, não é? Houve diferentes segmentos do eleitorado a querer dizer alguma coisa que se autoanularam uns aos outros, de certo modo. Há claramente um sinal de mudança ou de vontade de mudança e de algum cansaço com os partidos tradicionais e, portanto, desse ponto de vista há uma certa rejeição do status quo, mas é uma rejeição também ela parcial e, portanto, parece-me francamente arriscado querer tirar daqui algumas, tentar interpretar o que é que o eleitorado quis dizer muito mas para é além. Uma reação contra a corrupção, contra a austeridade? Provavelmente um pouco de tudo. Houve recentemente casos bastante mediáticos envolvendo figuras, sobretudo do PP, mas não só, em casos de corrupção e, portanto, geralmente o partido que está no poder sofre sempre mais o impacto do voto de protesto de alguma maneira. E, de algum modo, estas eleições são um pouco uma antecâmara das legislativas no final do ano, não é? E desse ponto de vista eu tenho alguma cautela em querer daqui retirar alguma ilação se estamos aqui a funcionar um pouco como o voto europeu, que é nas eleições europeias, em que é um voto geralmente de protesto, entre aspas, de algo em que o eleitorado se sente à vontade para votar de alguma modo, de forma um pouco mais irresponsável, entre aspas, e depois nas legislativas, que é sério, vota de outro modo. Portanto, há uma diferença, de facto, entre o voto numas regionais e locais e depois nas legislativas. Sim, sem dúvida, e portanto eu tenho alguma curiosidade em ver como é que este voto, se esta tendência se vai de algum modo prolongar nas legislativas. Em todo caso, na velha questão dos vencedores e vencidos, não é? Quem é que ganhou, quem é que perdeu, o que é um facto é que quase todos podem de algum modo reclamar aqui uma parte de vitória, não é? Apesar de tudo, os resultados não foram tão desastrosos como se chegou a pensar para o PP. E, por outro lado, quer o Ciudadanos, quer o Podemos, têm um resultado que, apesar de tudo, seguramente está abaixo das suas expectativas e de algumas das sondagens que foram sendo produzidas nas semanas que antecederam as eleições, mas, em todo caso, é um resultado que lhes permite também reclamar aqui uma vitória. Agora, o PSOE também não é esmagado de forma muito, enfim, como aconteceu o PASOK na Grécia com o Syriza e, portanto, eu diria que aqui resulta uma enorme fragmentação do voto. Há um partido que sai esmagado, de qualquer maneira, que é a Esquerda Unida. Sim. Não é? Que A inclui Esquerda o Partido Unida, Comunista. exatamente, que é, digamos, um partido, é uma força política, não é, para ser mais correta, que tem um papel histórico também muito importante na transição democrática e na consolidação da democracia em Espanha. E, aliás, uma das imagens que foram mais veiculadas através dos social media nestes últimos dias em Espanha foi precisamente a fotografia do líder da Esquerda Unida numa sala sozinho, não é, com um ar, enfim, fisicamente derrotado com os resultados. E, portanto, eu acho que é verdade isso que tu estás a dizer, de facto, de que pode haver aqui a interpretação de que há vitórias parciais
prejudiciais para todos, não é? Mas eu acho que há claramente aqui uma derrota, e a derrota é a derrota da Esquerda Unida, e também outra derrota, que é a derrota, no fundo, dos partidos nacionalistas. Quer dizer, claramente os resultados eleitorais mostram que os partidos que dominam o sistema político-eleitoral continuam a ser os partidos... E o resultado em Barcelona reflete isso mesmo. Sim, e não só em Barcelona, quer dizer, continuam a ser os partidos, no fundo, de Espanha e não os partidos nacionalistas que reivindicam, portanto, a independência de regiões. E isso acho que é um fenómeno interessante. Bruno Bernardes, ainda não o ouvimos. Que análise é que faz destes resultados? Concorda com Olívia Franco de que a Esquerda Unida foi um dos grandes derrotados? Foi, sim, foi, até a Lívia estava a falar, e eu concordo com o Paulo e com a Lívia, quer dizer, nós também em ciência política temos sempre aquele problema de analisar eleições, olhando também para as sondagens, e portanto o problema da surpresa, e portanto a análise da surpresa, ou a análise, portanto, do surgimento, neste caso o surgimento de movimentos e de novos partidos que alteram e fragmentam, como é óbvio, o próprio sistema partidário. Mas há uma coisa interessante que acrescentar àquilo que os meus colegas já disseram, que é a questão de, no sistema político espanhol, observa-se que os custos de entrada de movimentos ou de partidos são muito menores do que em outros sistemas. Aliás, se nós compararmos até fazendo uma projeção para o caso português, reparamos que há menores custos na entrada, se olharmos isto do ponto de vista de oferta-procura, há menores custos de entrada no sistema partidário. Isso teve resultados... Mas quando fala em custos de entrada está a falar de... Estou a falar em termos muito gerais. Nós, por exemplo, em Portugal, fazendo aqui uma análise quase psicanalítica de uma projeção daquilo que é o caso português e o caso espanhol em termos do sistema partidário, nós, durante estes 40 anos, tivemos apenas um partido que conseguiu, tirando o PRD na década de 80, tivemos apenas um partido, o Bloco de Esquerda, que, apesar da queda nas sondagens, conseguiu consolidar-se. Portanto, há uma enorme dificuldade... Partidos que conseguem depois um bom resultado eleitoral ou entrar... E consolidar, principalmente aquilo que interessa, portanto, neste ponto de vista, é consolidar. E aquilo, por um lado, a Lívia também estava a falar, tirando se calhar o caso de Navarra, em que os partidos nacionalistas, ou com um cunho regional, e em Espanha, isso é muito interessante, a questão regional é importante, mas, como o Paulo estava a dizer, não podemos fazer aqui uma transposição dos resultados municipais e autonómicos para o legislativo, mas em Espanha a variável regional é muito mais importante do que, como é óbvio, em países como em Portugal, onde essa variável não é tão importante. Portanto, isto indica que, por um lado, o eleitorado, se é que é um pouco também essa ideia de que o eleitorado pretende, portanto, que os partidos e, portanto, que as maiorias sejam controláveis, nesse ponto de vista, se nós quisermos olhar disto de um ponto de vista mais simbólico, portanto, que o eleitorado pretende que os partidos, os movimentos entendam-se e façam aqui, portanto, coligações ou alianças a nível local e regional, vamos ver, portanto, a nível legislativo eu penso que também será esse o cenário. Mas ainda olhando para os resultados, o PP afinal não se saiu assim tão mal como era o PP perdeu cerca de 2 milhões de eleitores. Como é óbvio, cá está, a olharmos para, fazendo as contas e juntando aritmeticamente a votação local, municipal e autonómica, fazendo uma transposição para o geral, é sempre um pouco complexo, não é? Sim, apesar de que o resultado não foge muito das sondagens. Com autonómicas, não é? 4 anos antes perdeu 10% dos votos. Isso é significativo. O PSOE perdeu só 2%, não é? Portanto, digamos que é claro que foi o vencedor. E nesse sentido, lá está, era o argumento que o Paulo há bocado avançava. O PP foi o partido mais votado, o PP em termos gerais foi o vencedor das eleições, quer dizer, teve o maior número de votos, 27% dos votos, não é? Das pessoas que foram votar, e aqui de facto houve um aumento também portanto, da participação nas eleições, mais pessoas foram votar, quer dizer, o PP foi o vencedor. Agora, em termos comparativos, as últimas eleições, as mesmas eleições em 2011, perdeu 10%, isso é, de facto... E isso, que implicações é que terá ao nível do próprio partido? Pois, essa é a grande discussão. Mariano Rajoy, essa é a grande discussão na sua agora. primeira declaração, disse que não iria fazer mexidas no seu governo, entretanto, já está a ser pressionado internamente. Sim, para já, parece-me que o fenómeno mais interessante aqui do ponto de vista, no fundo, da análise política é porque é que ele demorou tanto tempo a vir falar, não é? Ele não falou normalmente, o que acontece, sobretudo, foi o partido mais votado, é que o líder do partido mais votado, na própria noite das eleições, e hoje em dia nós temos meios técnicos que mais ou menos
permitem aferir rapidamente os resultados, que ele vá dizer qualquer coisa. Ele não falou na noite das eleições. Que significado é que isso pode ter? Bem, significa que, de facto, ele tinha que meditar muito bem nas implicações todas destes números, não é? Destes dados, e especialmente em relação ao seu lugar, quer como Presidente do Governo, mas mais especialmente, quer, obviamente, como líder do próprio PP. Porque assim, também manda o bom protocolo político que quem assume as grandes responsabilidades dos resultados eleitorais são os líderes dos partidos. O que acontece, na verdade, é que do ponto de vista do calendário eleitoral, também não há aqui muito espaço de manobra, não é? Estou a dizer do ponto de vista de mudanças internas, porque as grandes eleições, as eleições gerais, as eleições legislativas são no final do ano, ou seja, há 6 meses. Portanto, no fundo, o que eu acho é que tem que haver aqui uma ponderação, apesar de facto de internamente aparecerem já vozes a dizer que tem que haver uma mudança, e não é só uma mudança de comunicação, porque esse é um argumento que o próprio Presidente do Governo aceitou e falou, não é? Portanto, na sua primeira intervenção, ele referiu de facto que tem que haver aqui uma mudança de comunicação. Outras vozes vieram dizer, mas tem que haver também uma mudança a nível das principais figuras do partido. Agora, em 6 meses, isso é muito, muito, muito arriscado. Sobretudo, deixe-me só dizer isso, sobretudo quando o PP, no fundo, o que traz sobre a mesa, no fundo, no seu marketing eleitoral, é a necessidade de estabilidade para cumprir este, no fundo, projeto, não é, de tirar a Espanha da crise. E, portanto, eu acho muito, muito, muito arriscado. Paulo Gurjão, o PP vai mudar o seu discurso até às legislativas? Não creio. Não creio que, ainda pegando um pouco no que a Lívia acabou de dizer, não creio que possam ocorrer, do ponto de vista substantivo, grandes alterações na liderança do PP. Interpreto mais algumas das tomadas de posição que já ocorreram e que provavelmente vão ocorrer, quanto muito já num certo posicionamento para o day after de outubro, assumindo que esse day after vai ocorrer. Penso que o PP não vai, olhando um pouco até para outras eleições que ocorreram nos últimos meses, não creio que o PP tenha grandes vantagens em mudar muito o discurso. Está a falar das eleições na Grã-Bretanha? Estou a pensar nas eleições da Grã-Bretanha, sobretudo. As grandes credenciais políticas do PP, com os custos e os benefícios que daí decorrem, foi a forma como soube dar a volta, entre aspas, à situação difícil que Espanha enfrentou nos últimos anos. E para o bem e para o mal vai ser à luz desse facto que o PP vai ser julgado. E, portanto, não vejo vantagem, nem sequer vejo qualquer tipo de capacidade de sustentação do ponto de vista retórico do discurso noutra mensagem que não essa. Portanto, o PP vai ter que vender aquilo que fez na forma como abordou a crise e que estão, portanto, já a sair da crise, vão pegar nos indicadores positivos que já têm, olhar um pouco para o contexto europeu, que também já está um pouco a dar a volta, enfim, um pouco até, penso eu, como vai acontecer também aqui em Portugal. Portanto, não creio que haja aqui espaço para crises políticas no PP antes de outubro. Não. Bruno Bernardes, parece-lhe que o PP vai manter a sua linha e que este resultado nas autonómicas não significa necessariamente que nas legislativas os eleitores votarão no mesmo sentido? Eles vão manter a mesma linha, como é óbvio. Portanto, por um lado, tem que corresponder poderão alterar um pouco o seu discurso no sentido mais... Sim, vão mudar algumas vírgulas, como é óbvio, isso é normal. Portanto, depois entra o taticismo, não é? Isso é normalíssimo. Agora, a questão... Há quem acusa o PP de ter um discurso demasiado centrado, demasiado tecnocrata, digamos assim, não é? E pouco virado para os cidadãos. Poderá haver aqui essa é aquela grande questão uma tentativa de maior aproximação. Essa é aquela grande questão de uma fissura que até pode ter consequências geopolíticas. E, portanto, o PP não pode, como é óbvio, tal como o PSD em Portugal, não pode, quer dizer, não pode ter outro discurso por causa de um determinado alinhamento político, ideológico, geopolítico. Portanto, isto atravessa várias dimensões. Por outro lado, também tem a ver com as próprias... com aquilo que se comprometeram a fazer, não é, nestes últimos anos no governo. Até porque o terreno, em termos de mensagem, já está ocupado. Exato, não é? Exatamente. E, portanto, já está quase que... Ou seja, há pelo menos aquele eleitor...
o que o Paulo está a dizer também concordo, quer dizer, há ali uma franja do eleitorado, não é, que já concorda com concorda com as medidas, apoia o governo PP, apoia o PP e, portanto, se o PP fizer ali uma alteração é um pouco complexo para até divisão do seu próprio eleitorado. Portanto, há um eleitorado e o PP também cresceu muito depois de Zapatero, depois dos governos PSOE, muito também neste alinhamento geopolítico, alinhamento ideológico e de posição no sistema político espanhol, portanto, indo mais à direita também e ao centro. E, portanto, o PP não pode alterar agora esse discurso, não o vai fazer, ainda por cima, a 6 meses de eleição, como a Lívia estava a dizer, o que vai acontecer é que vai haver alguma alteração de algum discurso, vai haver agora a pressão interna, que é normalíssima, como é óbvio, Rajoy já está há muito tempo no PP e, portanto, é óbvio que já tenha criado algumas fissuras ao longo do tempo, que vão sendo mantidas. Já estão movimentados? Não é só barões, portanto, a própria base, portanto, isto portanto, o processo político normal dos partidos e, portanto, quando há um problema, quer seja eleitoral ou algum escândalo, não é? É óbvio que ele vai sofrer. O interessante também, aqui a vitória de Pirro em Madrid, não é? Que corresponde também depois a alguns problemas do Inácio González, portanto, todos aqueles casos de corrupção e tudo mais. E Madrid é, aliás, um dos epicentros dos grandes problemas internos do próprio Rajoy no PP. E é interessante porque o PP de Madrid não é o PP nacional, não é? E, portanto, aqui o que o Rajoy vai tentar fazer nos próximos 6 meses é uma gestão e aí vai haver, se calhar, algumas pequenas alterações no programa apenas para fazer algumas concessões, possivelmente, internas, mas não pode mudar muito porque depois, quer dizer, se ele faz concessões, depois vai ter que também consequências no eleitorado. As concessões serão um pouco, meramente, como diz o Bruno, tática política. Isto claro. É para estancar alguma fuga de votos. E fuga de votos para onde? Para os cidadãos? Para os cidadãos, para o Podemos, enfim, para todos, não é? Para o PSOE também. Estamos sempre a falar, às vezes olhamos para a Espanha um pouco com a imagem da Grécia. A Espanha, as situações são diferentes. O PSOE não desapareceu como desapareceu o PASOK, não é? E acho que nós temos que ser aqui rigorosos. Temos que contar com o PSOE. E eu não, obviamente, uma questão de jogo político, o PP vai querer estancar de algum modo a fuga de votos e terá, enfim, como é óbvio, um discurso que vai de algum modo procurar anular a mensagem dos outros partidos, nomeadamente do Podemos e dos Cidadanos. Mas não é isso que o diferencia e, portanto, necessariamente, e será sempre uma cópia do discurso de terceiros e nem tem sequer muita credibilidade para vir com esse discurso, não é? Portanto, o que o PP vai manter no core da sua mensagem é o que fez de bem na luta contra a crise, não é? Não vejo que possa fugir muito disso. Lívia Franco, olhando agora um pouco para os partidos chamados emergentes, o Podemos, há quem o tenha acusado de se ter escondido no seio de plataformas para não desgastar, não se desgastar até e não ter assumido mensagens muito claras relativamente à sua posição em relação a questões que são fundamentais, como por exemplo a questão das independências. Sim, qual foi é aqui a estratégia do uma estratégia de um Pablo Iglesias. É uma estratégia sobretudo de um jovem político que é muito inteligente do ponto de vista estratégico, precisamente. E acho que isso pode ter, enfim, vantagens a curto prazo, mas a médio prazo pode ter um preço alto também. Quer dizer, eu acho que uma das dificuldades agora da análise dos resultados do ponto de vista quantitativo dos 4 grandes partidos, portanto, os partidos mais votados, prende-se precisamente com a dificuldade em medir exatamente a votação no Podemos, porque o Podemos não concorre sozinho, não é? Concorre em plataforma, o que ele chama de plataformas cívicas, que em si é também, enfim, tem também uma mensagem política e um cunho político muito particular e que vende muito bem junto de um eleitorado que não está satisfeito. Mas, quer dizer, aquilo que nós podemos ver em relação a esses resultados é que os resultados não são especificamente do Podemos. É claro que são resultados muito significativos, nomeadamente no que diz respeito
aos resultados em Madrid e em Barcelona. Mas, quer dizer, o Podemos é um partido em plataformas constituídas por vários partidos. Isso significa que, quer dizer, numa frente comum agora, para já é difícil isolar a votação que é exclusivamente a responsabilidade do Podemos, e depois significa também que, a médio e longo prazo, a gestão que é feita com os restantes países, e eu acho que esse é um problema que também já se começa a notar, por exemplo, no Syriza, apesar de eu também concordar que a realidade espanhola não tem a ver com a realidade grega. Quer dizer, a análise aqui é da estruturação de dois partidos, não é? Que tentam, no fundo, maximizar os seus resultados através da federalização de pequenos partidos, depois vai ter que, no fundo, saber gerir as várias sensibilidades dos diferentes partidos, por mais pequenos que eles sejam, dentro das plataformas. E, por outro lado, também, que é o facto de ver, de facto, a sua mensagem mais ou menos diluída em mensagens que são mensagens não especificamente deles, mas de plataforma, faz com que, quando avançar, de facto, para as legislativas, quer dizer, quando tiver necessariamente de assumir quais é que são as suas posições, pode arranjar, enfim, muitos descontentes, não é? Que tinham certas expectativas. Porque o vazio da mensagem, do ponto de vista substantivo, tem esta consequência de que todas as expectativas cabem lá dentro. Não é? Quer dizer, quando não se sabe muito bem o que é que um partido quer, mas o partido aparece como, sobretudo, enérgico, como, sobretudo, o partido da renovação, anti-austeridade, quer, sobretudo, melhorar as coisas na promessa de que, do mundo melhor, quem está do lado de cá do eleitorado projeta aí facilmente todas as suas expectativas. Independentemente das expectativas dos milhões de eleitores serem diferentes entre si, elas projetam porque há ali um vazio. Agora, quando chegar ao momento em que se tem que pôr em cima da mesa, precisamente do ponto de vista substantivo e político, em que é que se traduzem, como é que são, quais são, de facto, as promessas, não é? Que vão ser a base do programa eleitoral, então vai haver aí, isso é certo, não é? Muitos potenciais votantes que dirão, não, mas afinal não era isto que eu estava à espera e não era isto que eu queria. Portanto, há um certo risco aí. Paulo Gurjão quer... Eu acho que o Podemos não vai fazer isso. Ele está a fazer isso? Não vai fazer isso de clarificar a mensagem. Okay. O Podemos é um partido muito personalizado, com 2 ou 3 pessoas que basicamente são o partido. Chega a estas eleições numa situação defensiva depois da demissão que ocorreu há algumas semanas, e as plataformas são, de alguma maneira, uma estratégia defensiva com receio, eventualmente, do mau resultado. Mas o Podemos não tem qualquer interesse, não o teve até agora e não vai ter nas próximas semanas, em clarificar a mensagem, porque essa é a sua vantagem. Portanto, o partido joga muito com o carisma do Pablo Iglesias, as pessoas estão a votar muito numa pessoa, há ali, claro, uma componente também de mensagem anti-austeridade, não é? Mas é muito concentrado na pessoa dele, na pessoa do Pablo Iglesias, e do ponto de vista da captação de voto, eu não acredito que o Podemos vá... Se assuma como sozinho... Que vá assumir como sozinho, assumirá. Mas que a sua estratégia passe por clarificar a sua mensagem, porque isso só lhe vai retirar votos. Bruno Bernardes, em sua opinião, como é que o Podemos vai gerir a sua atuação até às legislativas? Tal como faz o PP, como há pouco estava a dizer, quer dizer... Nós, muitas vezes, focamos muito no institucional e no não institucional. Há aqui, por um lado, a Lívia estava a falar da gestão de expectativas. O centrão, ou o centrismo, né, ou o rotativismo, também geriu, ao longo deste tempo, várias expectativas. Ou seja, eu não estou aqui a colocar-me do lado do Podemos ou do lado do PP, ou o que seja. Ou seja, estou aqui a tentar reverter um pouco a análise da Lívia, ou seja, nós podemos estar a olhar aqui, por um lado, a gestão das expectativas feitas pelo PP, pelo PSOE, ao longo destes vários anos, e nós vamos olhar, portanto, que as estratégias deles são estratégias que nós costumamos designar de catch-all, ou seja, de tentar apanhar o maior número de eleitores, abrindo, portanto, a sua vertente também ideológica e muitas vezes deixando-a muito solta, e por outro lado corresponde também à própria fragmentação da plataforma interna dentro dos grandes partidos, que são, no nosso entender, ou que nós tendemos a olhar para eles como altamente institucionalizados, quando eles talvez não o sejam. Ou seja,
por um lado, há esta questão da fragmentação, ou seja, há aqui uma tentativa de um discurso bipolar quase entre o movimento cidadão e o partido. Quando nós depois observamos, e nós observamos aqui em Portugal as eleições locais, os movimentos cidadão muitas vezes são resultado da própria fragmentação e da fraca institucionalização dos partidos a nível local e nível nacional, e aí, portanto, as lutas entre as elites. E, por outro lado, a tentativa de olhar para os partidos como altamente institucionalizados e portanto, aqui criar uma espécie de bipolarização. Eu acho que o fenómeno político e os sistemas, os constrangimentos dos sistemas e os constrangimentos institucionais vão impor ao próprio Podemos e aos movimentos a necessidade de eles terem de fazer escolhas. E vão mostrar, e o Paulo há pouco também estava a dizer, uma vez... e a Lívia também, uma vez nos governos e nas assembleias autonómicas e municipais, eles vão ter que fazer compromissos. O primeiro compromisso já e agora tem havido uma sucessão de reuniões também para fazer acordos com os outros partidos, isso é logo um compromisso. Portanto, há uma decisão de o tomar. Já não podemos estar, como dizia a Ana Arendt, ou seja, como dizia a Ana Arendt, a política já não estamos no mundo da filosofia em que tudo é possível, não é? Como a Lívia estava a dizer, tudo era possível. Agora vai ter que haver uma... Mas estes acordos vão ser possíveis ou Espanha corre o risco de se tornar um pouco ingovernável? Desculpe lá, eu acho que há aqui uma série de confusões. Eu não estava a dizer que tudo era possível do ponto de vista... Não, eu estou a dizer que o Podemos tenta criar uma ideia de que tudo é possível. Ao deixar as coisas em aberto, as expectativas dos votantes, é projetar aquilo que são as suas preferências pessoais num programa que está em aberto, que parece que pode ser construído, aliás, a ideia da plataforma cívica é essa, pode ser construído à medida das preferências dos eleitores, não é? Essa é a proposta de todas as plataformas que agora tiveram estes resultados, enfim, muito significativos. Mas eu creio deixa-me só que dizer o PSOE e o PP durante imenso tempo, e o PS e o PSD também o fazem cá, portanto, o centrismo e o centrão também gera essas expectativas de tentar apanhar vários tipos de descontentamento e vários tipos de votos. Diferentes. Quando há bocado me refere que o PSOE e o Podemos geram ambos catch-all parties, assim, eu não posso estar mais em desacordo, quer dizer, o PSOE e o PP são catch-all parties, o Podemos não é em absoluto catch-all parties, porque está esquinado numa preferência ideológica e numa abordagem da política que é radical, não é? Que não é nada catch-all parties. Portanto, só para terminar também, quer dizer, a margem de manobra que partidos emergentes têm nas legislativas, como o Podemos e os cidadãos têm, não é? Não é de toda a mesma margem, não é? Por razões institucionais, aí sim concordo, por razões institucionais e sistémicas, que é a pouca margem, para já programática, e se existe alguma, ela é essencialmente de marketing político, que apenas o PP e o PSOE têm. Olhando um pouco mais perto para o Cidadanos, o Cidadanos aparece como diferente... Apareceu para já em 2006, portanto, ainda antes... Em 2005, não é? E era um partido essencialmente regional, sim, na Catalunha. Diferente dos outros partidos sistema, diferente de um outro partido emergente. O que é exatamente o Cidadanos? É um partido de centro? Sim, é um partido de centro, é um partido liberal, não é? É um partido que quer ser, digamos, mais progressista do ponto de vista, digamos, de políticas sociais, mais progressista do que o PP, por exemplo, em questões como a interrupção voluntária da gravidez, etc, etc. Nesse sentido, quer ser ter uma abordagem um bocado mais social, não é? Mas do ponto de vista económico, ele é liberal, claramente um partido liberal. E, portanto, se nós quisermos analisar agora estes 4 grandes partidos que existem no sistema político-partidário, nós podemos dizer que podemos agrupá-los. Continua a haver uma bipolarização política, se quiser. Quer dizer, do ponto de vista ideológico, nós temos 2 partidos centro-direita, não é? E temos 2 partidos, quer dizer, temos 2 grandes partidos centro-esquerda, não é? Portanto, continua a haver essa divisão ideológica. Agora, o que acontece, e era isso que eu também queria dizer, no fundo, é que, apesar de tudo, os 2 partidos antigos, não é? E que são os partidos históricos que dominaram a democracia, são partidos de sistema e que, portanto, que se regem pelas regras do sistema e, aliás, eles próprios foram fazendo as regras do sistema. Os outros partidos são emergentes no sentido que eles são fora do sistema e aparecem numa mensagem que é bastante antissistema. Agora, o facto de ser antissistema
também permite uma diferenciação em relação, digamos, à maneira como se deve tentar mudar o sistema. Quando se é anti-sistema, quer-se mudar o sistema. E eu acho que aí é a grande diferença entre o Podemos e os cidadãos, não é? Que o Podemos claramente é um partido que favorece, portanto, estratégias e instrumentos mais radicais, e os Ciudadanos mais numa lógica reformista de regeneração. E por isso é que ele é também muito atrativo, que é mantendo uma ideologia centro-direita, conservadora, liberal, ele quer, no entanto, reformar o sistema, que parece um sistema muito afetado, não é? Infectado pela corrupção, etc, etc. A diferença do Podemos, obviamente, é a grande diferença ideológica, mas depois há uma diferença também de estratégia e de ferramentas, que é o Podemos diz, nós temos que mudar o sistema, mas radicalmente transformando o sistema, o que é uma coisa bastante diferente e que tem um impacto sobre outra parte do eleitorado, que não é, de facto... Quer dizer, que são todos os descontentes, mas que é um descontentamento diferente. Paulo Gurjão, retomando a pergunta que fiz há pouco, a Espanha corre aqui um risco de se tornar ingovernável? Os acordos vão ser muito difíceis? Vamos ver, a partida será mais difícil, no mínimo já obrigou a que as forças políticas se entendam para estabelecer coligações, não é? Que permitam a governabilidade. Eu acho que, enfim, por regra não tenho uma abordagem muito preocupada com a governabilidade, no sentido em que entendo que os partidos terão obrigatoriamente que se entender para governar. Por exemplo, na Andaluzia já lá vão 2 meses, já houve uma terceira votação. Sim, mas ainda não há governo. Mas eu estou a falar das eleições, estou pensando já nas legislativas, não é? Na Andaluzia, enfim, está demorado, nós em Portugal e em Espanha temos um pouco o hábito de rapidamente se formarem os governos. Há países onde isso demora semanas, meses e não há nenhum drama. Portanto, não, aqueles aí que nunca aparecem, como na Bélgica. Exatamente, eu estava a pensar, ou anos, não é? Eu estava a pensar precisamente o caso da Bélgica. Interessantíssimo. Tivemos na Finlândia 1 mês e meio, salvo erro. Mas agora, não é uma situação desejável, não é? Não é uma, alguma não sei se não é, eu não quero colocar nesses termos. Coloco há de facto que repensar um pouco a governabilidade. Isso sem dúvida. Não creio, e esta fragmentação é parcial do voto, precisamente é difícil de a ler, porque há aqui, no fundo, partes do eleitorado significativas a apoiar mensagens diferentes e estratégias diferentes. Aliás, em parte, como a Lívia há pouco dizia. Mais do que a governabilidade, eu acho que Espanha corre o risco de passar por um período de alguma instabilidade política, estou a pensar a nível nacional. Mas nada que não se resolva com eleições daí a algum tempo. Portanto, não vejo daí que venha mal ao mundo. O que me parece é que não vamos ter em Espanha uma situação como temos atualmente na Grécia. Não acredito todo que isso venha a acontecer e, portanto, não antecipo propriamente nenhuma crise política gravíssima em Espanha a partir destes resultados, extrapolando para os resultados nas próximas eleições legislativas. Portanto, não vejo especial perigo em termos de governabilidade. Lídia Franco, olhando para estas eleições a nível regional e municipal, que tipo de acordos é que vão surgir? Não é de prever que o PP se alie, que os dois maiores partidos se unam? Que tipo de alianças vamos ter? No fundo, isto é a parte interessante dos resultados. Quer dizer, isto é uma novidade para os próprios espanhóis, não é? O sistema, aqui é um sistema maioritário, listas plurinominais e, portanto, aliás, é muito interessante que o voto que eles fazem, ao contrário do que nós temos cá em Portugal, eles estão a votar nos deputados municipais, não é? Eles não estão a votar nos presidentes das câmaras especificamente. E depois são as maiorias que se conseguem nas assembleias municipais é que vão eleger os presidentes, não é? Os presidentes. O que quer dizer que, de facto, o que estas eleições deixam em aberto é a possibilidade de um novo jogo. E de um jogo
do qual as forças políticas espanholas do sistema e emergentes não têm experiência política. Que é isto, que é uma grande flexibilidade. As coligações que podem ser feitas de acordo com os resultados nas várias regiões são imensas, com números muito próximos ainda por cima, não é? E, portanto, é muito interessante ver os critérios e elementos que vão pesar essencialmente no estabelecimento dessas coligações. Isso entronca muito com o que o Bruno estava a dizer, com toda a razão. Não é que tenham propriamente a faca e o queijo na mão, mas tem uma palavra importante a dizer, que parte deste jogo vai estar condicionado pelas estratégias do Podemos e dos Ciudadanos, se eles querem desde já assumir compromissos de governabilidade, que possam ter leituras políticas que os condicionam nas legislativas. E, portanto, por isso é que é importante os resultados. Mas eu não sei se eles próprios sabem o que é que querem neste momento. Quer dizer, tem que saber, não é? Bruno Bernardes, concorda com essa análise? Os Ciudadanos e o Podemos vão assumir os seus lugares na gestão? Aliás, antes até do ato eleitoral, ambos disseram que a fazer acordo seria muito mais com o PSOE e, portanto, estariam muito mais disponíveis com o PSOE. Portanto, eu acho que os Ciudadanos não disse exatamente isso. Sim, não é? mas quer dizer, colocam-se numa posição em que, se tiverem que se aliar, é muito mais fácil. Tanto que isso não é assim tão líquido, peço desculpa interromper. Sim, claro que não é que temos as tais últimas eleições há 2 meses sem conseguirmos formar um governo, não é? Portanto, não parece... Mas o Ciudadanos faz exigências ao nível da transparência. Mas olha que o Podemos também. Exige a saída de... O Ciudadanos tem 10 exigências, o Podemos tem 2 grandes exigências, não é? Nomeadamente, quer dizer, parte das exigências tem a ver com a plataforma política da qual eles partem, que é antissistema, regeneração democrática, dar voz às pessoas, sobretudo àqueles que estão em situação mais precária, dos 2 lados, não é? Exatamente. E, portanto, ou seja, por exemplo, uma das coisas que os Ciudadanos dizem de maneira muito clara é não quer fazer acordos com aqueles candidatos que têm problemas com a justiça. Claro. Quer dizer, e portanto tem que haver aí de facto uma coerência. É interessante que o Podemos nesse ponto também não é tão claro, não diz especificamente isso, quer dizer, usa aí uma linguagem mais aberta também do ponto de vista político, quer dizer, que obviamente a luta é contra a corrupção, que é em defesa dos mais frágeis e dos mais desfavorecidos, mas não diz especificamente. E isto é já um limite, não é, aos acordos de coligação, que é, nós não entramos em coligação com candidatos que têm problemas com a justiça. Os Ciudadanos diz. Portanto, quer dizer, há aqui uma série de elementos que vão limitar, não é, que vão condicionar. Eu direi, no entanto, que o elemento ideológico continua a ser muito, muito importante. Claro. Por isso é que eu reagi quando eu disse eu não estou segura que os Ciudadanos vá mais rapidamente entrar em lógicas de coligação com o PSOE do que com o PP. Mas as coligações também dependerão das dinâmicas locais. Depende do PP local que estamos a falar, depende do PSOE local que estamos a falar. Na Andaluzia esse é o grande problema, não é? Portanto, surge que havia o PSOE com a Esquerda Unida, com a quebra da Esquerda Unida, como disse a Lívia, que é, para mim, o grande derrotado, quer dizer, porque a Esquerda Unida tinha portanto, já vinha consolidado, não era, no sistema, e, portanto, foi realmente o grande derrotado. Mas, respondendo à sua questão, o Podemos e os Ciudadanos, a primeira demonstração do compromisso vai ser fazendo alianças e vamos ver qual é o resultado. Claro. O diferente, por exemplo, das eleições regionais na França, em que a Frente Nacional, portanto, por causa do próprio sistema eleitoral, está salvaguardada para as eleições por não estar em nenhum governo, não estar representada em nenhum governo. E, portanto, ou seja, o Podemos e os Ciudadanos nos próximos 6 meses vão ter que mostrar trabalho, também, por um lado, do ponto de vista de que forma é que fazem alianças locais e regionais e aquilo com que se comprometem do ponto de vista de programático, não é? Porque se fazem uma aliança com o PSOE, tem que haver aqui uma compreensão de um encontro entre programático, não é? Essa aliança, por exemplo, em Madrid é previsível, possivelmente é o que irá acontecer. Como é que olham para a situação em Madrid e em Barcelona? Ainda voltando só um pouco a esta questão, o próprio PSOE, estamos aqui quase que a partir do pressuposto que o PSOE é a noiva que está à espera do primeiro pretendente e aceita logo o primeiro. O próprio PSOE sabe que para si próprio estas coligações também têm riscos, não é? Porque obviamente é o PP e o PSOE que foram desses 2 partidos que saíram os votos que
basicamente que estão a alimentar o Podemos e os Ciudadanos. E, portanto, não é para mim de todo claro que o PSOE esteja disponível, dependendo de lógicas locais para lógicas locais, a nível nacional, não é? Para entrar em coligações com o Podemos e os Ciudadanos, por princípio básico, geral, genérico. O próprio PSOE tem reticências nesta matéria, não é? Portanto, o que também complica, por sua vez, as coligações. Enfim, fazendo um pouco de cartomante, eu não me admirava se nós tivéssemos aqui um programa daqui a 6 meses para fazer o balanço de coligações e vamos encontrar as mais dispares coligações nesta matéria. Quanto a Madrid e a Barcelona, a pergunta era, o que esperar e quais são as coligações possíveis, sim. Se bem que Barcelona é mais... Barcelona parece-me claro, não é? Sim, parece claro que é a plataforma comum que vai conseguir, não é? Em Madrid não é evidente. Eu gostava só de dizer, eu acho que de certa maneira, muito rapidamente, o Paulo já aflorou isto, mas é assim, eu acho que quem corre o risco maior numa coligação PSOE e Podemos é o PSOE, não é o Podemos. Porque o Podemos, o eleitorado que vai buscar é o eleitorado tradicional do PSOE. E, portanto, se o PSOE também facilita muito a coligação com o Podemos, quer dizer, em última análise, a médio e longo prazo, mais uma vez, o eleitorado que está a ser roubado é o eleitorado tradicional do PSOE. Bruno Bernardes, para terminar. Uma pequena nota em relação a Madrid, que para vermos aqui também o ponto de vista das diferentes plataformas, ou dos diferentes PPs, ou dos diferentes PSOEs, a Esperança Aguirre em Madrid, que é uma grande figura, né, já foi Presidente do Senado e tudo, propôs logo ao PSOE fazer aliança porque queremos completamente eliminar, entre aspas, o Podemos e os Cidadanos. E, portanto, ali vai depender muito das dinâmicas locais e também do ponto de vista do posicionamento do PP e do PSOE em diferentes regiões. O diretor do jornal ABC, em entrevista ontem ao Diário de Notícias, dizia que vai ser bom para o país, os espanhóis vão aprender a lição, porque estes partidos emergentes não são bons gestores. Quer dizer, eu acho que os partidos emergentes não têm experiência da coisa pública e, portanto, têm alguma dificuldade. Quer dizer, vão aprender sendo confrontados com a realidade. Agora, deixa-me dizer, eu acho que isto que aconteceu é sinal de que a democracia espanhola está viva, porque o descontentamento foi canalizado para a votação e é assim que as democracias funcionam. E, portanto, eu acho que essa é a boa notícia. Só uma pequena nota. Nós, quando olhamos, por exemplo, para os municípios em Portugal, as juntas de freguesia, mesmo partidos institucionalizados que dão alguma formação aos seus militantes, muitas vezes vemos também muitos erros e muita falta de percepção do procedimento administrativo, do que é a contratação pública e por aí fora. Portanto, até os partidos mais institucionalizados apresentam também problemas em perceber como é que é feita a gestão da coisa pública. Terminou o nosso tempo. Muito obrigada por terem participado neste Acerto de Contas, que hoje fica por aqui. Obrigada pela companhia.